Assim diz a palavra do Senhor ao meu coração nessa manhã e ao seu. Davi e Betseba. Subtítulo: Davi comete um adultério e um homicídio. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, e a todo o Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu à hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, a mulher de Urias, o heteu? Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, nesta manhã, Senhor, nos colocamos diante de Ti. Queremos, meu Deus, meu Pai, mais uma vez aprender com a Tua palavra, que ela é santa, que ela é pura, e que através dela, Senhor, nós alcançamos a Tua misericórdia. Pai, estamos hoje com o ciclo, meu Deus, meu Pai, Mulheres da Bíblia, essa série a qual o Senhor tem colocado no meu coração para estarmos falando e meditando. Que o Senhor venha a cada dia nos ensinar, Senhor, com cada mulher, meu Deus, meu Pai, a qual o Senhor deixou esse legado para que viemos aprender com os erros e com os acertos das mesmas. Pai, nos instrua, nos capacita e nos faz, Senhor, melhores que fomos ontem. Amém? Louvado seja Deus. Mulheres da Bíblia hoje falando sobre Betseba. Obediente ou adúltera? Qual é a sua opinião a respeito dela? Como você vê Betseba? Vamos aprender? O rei Davi resolveu não ir para a batalha e ficou em casa. Em uma tarde, ao passar no terraço, avistou uma mulher muito bonita, se limpando. Ele manda investigar quem era aquela e descobre Betseba. Está no 2 Samuel 11, 1 ao 3, essa história. Neste momento, o lado carnal de Davi se aflora e ele manda trazê-la, mesmo sabendo que era uma mulher casada, e tem relações com Betseba, que é engravida, como está no capítulo 5, 4 e 5 a seguir. Davi, sabendo deste filho, determina que Urias, marido de Betseba, volte da guerra, para que se deitasse com a esposa, e assim se livraria da culpa. Mas não foi o que aconteceu. Urias achou injusto com os outros soldados que estavam em guerra, e não fez o que Davi ordenara. 2 Samuel 11, versículos 6 ao 12. Percebendo Davi que Urias não se deitara com sua esposa, comandou que na próxima guerra ele ficasse à frente de todo o exército e que ninguém lutasse para defendê-lo. Assim morreria. E foi o que aconteceu. Consequências de um caminho tortuoso. Então, vamos aprender o que nos trará quando nós tomamos aí caminhos diferentes daquilo que Deus tem traçado para a nossa vida. Quando nós agimos com a nossa própria vontade. Né? Quando nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Olha o que acontece. A consequência, ela vem. Será que Betseba fez tudo de forma pensada? Se banhar ali em um lugar com possibilidade de ser vista, depois de se deitar com o rei e ter um filho dele? Será que ela foi obediente a um chamado do rei ou desejou estar ali? Ela sabia que Davi não tinha ido guerrear. Será que ela sabia disso? A Bíblia não traz respostas às perguntas. Não mostra as intenções do coração de Betseba, mas conta a consequência do pecado. Adultério, gravidez indesejada, morte de inocentes, Urias e o bebê. Há milhares de mulheres que vivem ou já viveram algo semelhante ao escolher, assim como Betseba, ir adiante com o pecado e, por consequência disso, andar em caminhos tortuosos. O perdão e a restauração de Deus. Aleluia. Mais adiante, depois da morte de Urias, Betseba se tornou oficialmente mulher de Davi. 2 Samuel 11, 26. Porém,
essa história que começou no pecado não termina assim. Deus envia um profeta chamado Natã para falar com Davi, que se arrepende do que fez, em 2 Samuel 12, do 1 ao 14. Mesmo assim, ele e Betseba não deixaram de viver a morte do filho. 2 Samuel 12, 15 ao 19. Mas ao passar por tudo o que Deus falara através de Natã, Davi consolou Betseba, se deitando com ela, concebendo assim a outro filho, amado do Senhor, chamado Salomão. Essa história de escolhas, adultério, consequências e arrependimento é um exemplo do grande amor de Deus, mesmo com tantas atitudes que entristeceram o coração dele. O perdão e a restauração sempre estarão disponíveis àqueles que se abrem para ouvir a voz do Senhor. Não seja obediente a ponto de pecar. Não se disponha para ser um carnal de pecado para alguém. Fique atento às suas atitudes, para que não viva no futuro as consequências de cada uma delas. Mulheres da Bíblia, Betseba enfrentando abuso e assédio em nossos dias. Nós vemos aí que não é diferente hoje, né? Quantos estão vivendo essa situação? Mas o que eu tenho para te dizer essa manhã, que há solução para todas as coisas. Se você está vivendo uma situação parecida, é tempo de recomeçar. É tempo de você voltar os seus olhos para Deus, pedir perdão e recomeçar a tua vida como tem que ser. Limpa, transformada e transparente. Pecado só vai te levar à morte. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. E nós temos que estar atentos a tudo. E não deixar com que a nossa própria vontade fale mais alto do que a vontade de Deus. E é por isso que nós temos que estar atenta para aprender. Amém? Primavera é a época das flores, do romance, das viagens, dos casamentos. Sua beleza colorida, sua brisa fresca, encantam e fascinam todos os que param para admirá-la e aproveitá-la. Quando pensamos nessa estação, provavelmente visualizamos campos floridos, passarinhos cantando alegremente, casais andando de mão dadas, trocando juras de amor e fazendo planos para o futuro. Para Betseba, entretanto, a primavera passou a ter um sabor amargo. Foi em uma primavera que sua vida mudou completamente. Para ela, aleluias. Entretanto, a primavera passou a ter um sabor amargo. Foi uma primavera que sua vida mudou completamente. Para ela, aquela estação tornou-se um memorial de manipulação, sofrimento, tragédia e dor. Foi na primavera, no início de um novo ano, diz o texto sagrado, na época em que os reis saíam para guerrear, que Davi avistou Betseba no seu telhado. 2 Samuel 11, 1 e 2. A partir daquele dia, sua vida nunca mais seria a mesma. Analisando a situação de Betseba, nós vemos que o rei de Israel está onde não devia. Estava num lugar errado, na hora errada, mas tudo tem o propósito de Deus, não é assim? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não me refiro ao passeio no telhado de sua casa, mas à sua presença na cidade. A sentença adversativa do fim da primeira versão claramente expressa que Davi, ao contrário do que se esperava de todos os outros reis, estava ocioso, aproveitando o clima pacífico de Jerusalém. Enquanto seus valentes generais e corajosos soldados estavam derramando seu sangue e arriscando suas vidas pelo reino, enquanto Davi relaxava e cochilava tranquilamente em suas dependências reais,
Seu exército dormiu em tendas improvisadas no campo de batalha, sem qualquer tipo de conforto. Ao cair da tarde, Davi retirou-se dos seus aposentos e foi para o terraço da sua casa, talvez para aproveitar a brisa fria das regiões desérticas da Palestina. Essa construção era provavelmente a mais alta da cidade, proporcionando ao rei uma visão clara, privilegiada do seu reino. E desse local que Davi avista uma formosa mulher. Ele não sabe quem ela é. Um de seus servos a identifica como a filha de Eliã e a mulher de Urias. Mas para Davi pouco importa se ela é filha de alguém. Pouco importa se ela é esposa de alguém. Aleluia. Tamanho é seu desejo por ela que ele ignora completamente tanto a lei moral, que claramente proíbe adultério, quanto a lei civil de Israel, que condena a morte por apedrejamento aos adúlteros, mesmo que seja o próprio rei. Davi envia-lhe mensageiros e toma para si. Ah, mas a culpa é de Betseba? Alguém pode pensar? Claro. Quem mandou ela tomar banho no seu telhado, onde qualquer pessoa podia ver, não é mesmo? Mas onde lemos que Betseba estava no telhado de sua casa? Rapidamente percebemos que precisamos nos ater ao texto para responder essa e outras perguntas que são comumente feitas a respeito de Betseba. Uma rápida pesquisa sobre banhos durante esse período na região, na Palestina, nos revela que enquanto é possível que Betseba estivesse banhando-se em seu telhado, também é possível e até muito mais provável que ela estivesse no quintal de sua casa, protegida por 4 paredes, dando-lhe a necessária sensação de privacidade. E também é possível que ela estivesse tomando banho em uma das fontes públicas de Jerusalém, o que implica que ela estaria usando algum tipo de roupa de banho. O fato é que o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, não nos revela essas informações. As possibilidades são diversas e precisamos nos ater àquilo que está escrito. O texto simplesmente nos informa que Davi a viu enquanto ela estava em seu próprio telhado. Especulações de qualquer natureza nos faz fugir do foco do texto e terminam levando a interpretações que não foram pretendidas pelo autor original. Mas talvez alguém ainda possa pensar: Betseba fez isso de propósito? Ela expôs sua nudez para provocar o pobre Davi? Entretanto, onde nos são reveladas as intenções de Betseba? O texto também não nos revela nada sobre o caráter ou personalidade de Betseba, ao ponto de podermos afirmar que sua exposição foi proposital. Na verdade, é muito provável que Betseba contasse com a ausência de Davi de suas dependências reais. Não é esse a expectativa do próprio autor? Não é o próprio narrador quem esperava que Davi estivesse no campo de batalha juntamente com os outros reis? Como cidadã de Israel e sendo seu marido um dos valentes soldados da nação, Betseba possivelmente também esperava que o comandante supremo das Forças Armadas de Israel estivesse lutando juntamente com seu exército. E o que exatamente viu Davi? Será que ele viu Betseba totalmente despida? Ou será que ele viu apenas o rosto da bela israelita enquanto ela banhava-se por trás de algum tipo de cortina? Simplesmente não sabemos. O texto diz literalmente que Betseba era boa de se ver, apenas uma expressão idiomática, corretamente traduzida do hebraico pela Ara, como era ela muito formosa. Uma última opinião contra Betseba vem daqueles que acham que ela estava em posição de dizer não para Davi. Ela deveria ter resistido, dizem eles. Afinal, ela era casada. O curioso é que esses não fazem a mesma exigência de Sara em Gênesis 20, que em sua situação muito semelhante permite que Abimeleque, rei, aleluia, mande buscá-la para seu harém, pensando ser ela irmã de Abraão.
Aqueles que atribuem alguma parcela de culpa a Betseba por não ter dito não a Davi, devem ser consistentes e também considerar Sara culpada por não ter resistido a Abimeleque e por não ter dito toda a verdade. Por outro lado, a despeito da inconsistência, a pergunta permanece: será que Betseba não poderia ter resistido? Será que ela não poderia ter dito não? Precisamos considerar essas perguntas do ponto de vista de Betseba. O rei de Israel, a autoridade máxima do reino, manda buscá-la. Será que ela deveria dizer não? Não bastasse Davi ser rei, era ele temente ao Senhor, representante de Javé no meio do seu povo, homem segundo o coração de Deus, porque ela haveria de temer e ir ao palácio real. Talvez Davi tivesse notícia de seu marido, talvez Urias tivesse sido terrivelmente ferido, ou até morto em batalha, e agora o rei queria avisá-la pessoalmente. E ao chegar no palácio, após descobrir as intenções de Davi, será que ela não poderia ter dito não? Certamente que sim. Mas uma outra pergunta também pode ser feita nesse mesmo contexto. Será que ela de fato não disse não? Será que ela não lembrou a Davi seu estado civil e a lei de Israel? Talvez sim. E por consequência, a acusação que Betseba foi conveniente cai por terra. Entretanto, nada disso nos foi revelado, o que nos lembra mais uma vez que precisamos nos ater ao texto. Quanto nos prendemos à narrativa, é fácil perceber que seu foco é Davi e suas ações enquanto governante. Betseba é retratada como agente ativo somente em 4 momentos: na sua ida ao palácio e ao voltar para sua casa, ao enviar notícia da sua gravidez e ao lamentar a morte do seu marido. E Davi, que a vê, é ele quem pergunta o seu respeito. É ele quem a chama para si. É ele quem deita-se com ela. Perceba que Betseba é quem sofre todas as ações de Davi. Gramaticamente, Betseba é somente um objeto. E a verdade gramatical não está longe da factual. Davi não tem a menor pretensão de ter um relacionamento duradouro com Betseba, e seu comportamento é marcado por abuso de poder e manipulação. É ele quem envia os mensageiros reais à casa de Betseba. Por sua autoridade, ele retira Urias do campo de batalha e o incita a ter relações com ela, para que o filho bastardo que crescia no seu ventre, aleluia, se tornasse filho legítimo e prematuro do soldado. A narrativa deixa claro que para Davi, Betseba não passou de uma mera diversão. Ele havia friamente utilizado de sua posição, da sua autoridade real, para conseguir o que queria. Betseba foi uma triste vítima de abuso de poder, e depois de ter sido assediada sexualmente, foi descartada como um objeto qualquer, como aquele brinquedo que uma criança brinca e cansa dele. E quantas das vezes há mulheres em nosso meio que estão na qualidade de Betseba, sendo usadas pelos seus companheiros, e quando não mais servirem para aquilo que eles querem, são descartadas e lançadas fora. A palavra de Deus aqui nos diz o seguinte: Betseba era o vínculo entre os 2 reis mais famosos de Israel, Davi e Salomão. Ela era esposa de um e mãe do outro. Seu adultério com Davi quase pôs fim à família através da qual Deus planejou entrar fisicamente no mundo. Em meio às cinzas daquele pecado, porém, o Senhor trouxe o bem. Jesus Cristo, o Redentor da humanidade, nasceu de uma descendência de Davi e Betseba. A história de Davi e Betseba mostra que pequenas decisões erradas frequentemente levam a grandes erros. E provavelmente que nenhum deles estivesse onde deveriam se encontrar. Betseba provavelmente foi imprudente ao banhar-se onde poderia ser visto. Davi deveria estar na guerra com o seu exército. Cada decisão contribuiu para o início de uma triste série de acontecimentos. Betseba provavelmente sentiu-se arrasada pela cadeia de eventos. A infidelidade para com o seu marido
e a descoberta da gravidez, a morte de seu esposo e ao do menino, fruto do seu adultério com o rei Davi. Davi a confortou, e ela viveu para ver outro filho, Salomão, sentar-se no trono. Por meio da sua vida, vemos que as pequenas escolhas que fazemos em nossos dia a dia são muito importantes. Elas nos preparam para realizar coisas esplêndidas, quando temos que tomar grandes decisões. A sabedoria para fazer as escolhas certas em diversos assuntos é um dom de Deus. Entender isso deve nos deixar mais conscientes das decisões que tomamos e mais dispostos a incluir o Senhor em nossas deliberações. Você tem pedido a ajuda de Deus nos compromissos que assumirá hoje? Você já tem falado com Deus no tocante à sua vida no dia de hoje? Você já tem depositado a Ele todas a sua necessidade, a sua, aleluia, aquilo que você precisa? Aleluia. Pontos fortes desses textos. Ela tornou-se influente no palácio ao lado do seu filho Salomão. Era a mãe do rei mais sábio de Israel e ancestral de Jesus Cristo. Cometeu um adultério. Embora possamos nos sentir presos em uma cadeia de eventos, ainda somos responsáveis pelo modo como praticamos eles. Um pecado pode parecer uma semente pequena, mas a colheita de consequências será além da medida. Não nas piores situações possíveis, Deus ainda é capaz de realizar o bem, quando as pessoas verdadeiramente se voltam para Ele. Embora devemos viver com as consequências naturais de nossos pecados, o perdão de Deus é total. Informações essenciais deste texto. Foi escrito em Jerusalém. A ocupação era rainha-mãe. Familiares, pai, Eliã, maridos, Urias e Davi. Filhos, Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. 1 Crônicas 3:5. Contemporâneos, Natã, Joabe e Adonias. Versículo-chave. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias, seu marido, era morto, lamentou seu senhor. E, passando luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. Ele foi por mulher e lhe deu um filho. Porém, essa coisa de Davi pareceu mal aos olhos do Senhor. Amém? Sua história encontra-se em 2 Samuel 11, 12 e 1 Reis 1, 2. O Salmo 51 é uma passagem relacionada à vida de Davi e Betseba. Então está aí a história de Betseba para nossa meditação no hoje. Que nós possamos atentar para as nossas ações. Muitas das vezes nós queremos, aleluia, estar em determinados lugares. A Bíblia diz assim: posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. É tipo assim, que eu quero te explicar. Eu posso estar num lugar, mas me convém estar ali? Você tem que analisar a tua vida, se vai valer a pena você ir até o final em determinadas circunstâncias. Vale a pena você estar naquele lugar? Foi Deus que preparou para você? Você tem certeza que aquilo vai te trazer bons frutos? Ou trará consequências que você, ao longo do tempo, vai olhar e vai dizer: verdadeiramente eu entrei por um caminho que não era Deus que tinha colocado. Então nós temos que estar atentos, porque somos nós responsáveis pelos nossos próprios atos. Não adianta amanhã depois você querer achar um culpado para a situação que você mesmo provocou. Então é por isso que nós temos que ser sensíveis à voz do Espírito Santo. É por isso que nós temos que ser sensíveis àquilo que o Senhor requer das nossas vidas. Betseba estava num lugar. Davi estava no lugar na hora errada. Davi era para estar na guerra. Davi era para estar fazendo a vontade do Senhor naquele momento. Mas Davi preferiu ficar em Jerusalém. E naquele momento aconteceu algo ali que poderia ser evitado. Por que Davi parou para olhar aquela mulher tomando seu banho?
Por que que Davi, aleluia, ao vê-la ali, não se retirou daquela janela? Como eu estava falando ontem acerca de Mical. Mical estava na janela observando. Tem coisas, amados, que nós temos que fingir que somos cegos, mudos e surdos, para que nós não venhamos perder, aleluia, aquilo que Jesus tem para nós. Aleluia. Aonde você está? Você está em uma janela? Você está, aleluia, de joelho orando, buscando a presença do Senhor? Ou você está observando a vida do outro? Em qual circunstância você se encontra nessa manhã? Em qual forma você está nessa manhã? Você está como alguém que está disposto a fazer a vontade do Senhor ou você está querendo fazer a sua própria vontade? Para que o Senhor te chamou? Para que motivo Deus te elegeu? Para ficar olhando pela janela a vida dos outros? Para ficar observando o que o outro está fazendo ou deixou de fazer? Ou será que Deus te chamou para fazer a sua obra, fazer a sua vontade, fazer o seu querer? Em qual janela você está hoje? Davi estava na janela real, olhando a mulher do seu soldado. Aonde você está hoje? É momento de reflexão. É momento de você colocar, aleluia, os pingos nos is. Aonde você tem que estar. Por que você está? Aleluia. Deus, amados, Ele nos conhece. Ele sabe a minha e a sua necessidade. E Ele precisa de mim e de você para realizar um propósito. Não que Ele seja dependente de mim e de você. Pelo contrário, somos nós dependentes do Senhor. Mas Deus conta comigo e com você para a realização de um propósito. Mas será que nós temos estado na posição? Será que nós temos realmente deixado Deus fazer o que Ele quer na nossa vida? Ou será que nós temos contribuído de um jeitinho ou de outro? Eu vou dar um empurrãozinho para acelerar o processo. Cuidado, a tua atitude pode te trazer danos reais. Danos, aleluia, morais. Então é necessário refletir antes de fazer tal coisa. Antes de você colocar, aleluia, o pé diante daquilo que realmente tem que estar, você tem que analisar. Você tem que refletir, você tem que estar, aleluia, buscando verdadeiramente fazer o ídolo do Senhor acontecer. Obedecendo a Deus, fazendo aquilo que é bom e reto aos seus olhos. Essa é a palavra de hoje que eu deixo para a tua meditação. Em qual janela você está? Na janela real ou na janela da humilhação, da oração nos pés do Senhor? Pense nisso. Amém?